paz do Senhor, queridos professores da EPD. Eu sou a professora Viviane e faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 5 desse último trimestre, que é Despedindo-se com Louvor. É a lição número 5 do último trimestre de 2017. O nosso personagem oficial dessa história é Moisés. Moisés está aqui, eu confeccionei um Moisés para a nossa aula. Moisés sabia que o seu fim se aproximava. E sabendo disso, ele se despede com o povo e adverte-os para que guarde as leis do Senhor no coração. E nesse capítulo de Deuteronômio, Moisés se despede com um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Nesse cântico, ele resume a história de Israel. Ele lembrou o povo a confiar somente em Deus. E mesmo diante de tantos erros e tanta desobediência do povo, Moisés se manteve firme. Ele não desistiu do povo de Israel. Ele orou por esse povo. Ele foi até o fim por esse povo. Ele colocou esse povo diante de Deus nas suas orações. Ele orava e intercedia por esse povo. Ele tinha uma comunhão íntima com Deus. E é isso que nós devemos fazer. Tomar o exemplo de Moisés e ter uma íntima comunhão com o Senhor e orar pelos nossos pequenos. Amém? As crianças do maternal são crianças de 3 e 4 anos. As nossas aulas precisam ser bem dinâmicas para conseguirmos prender a atenção dos nossos pequenos. Nas minhas aulas, em particular, eu procuro sempre trazer uma sequência. A gente trabalha assim, uma história, que seria a palavra do Senhor, uma música, que seria o louvor a Deus, e uma brincadeira ou uma atividade. Ou os dois, conforme for o seu tempo na sua aula, né? Você mesmo pode ver isso com o andamento da sua aula. O para guardar no coração da nossa lição, que está aqui na página 25, fala sobre Apocalipse 2:10, que fala para sermos fiéis. Sejam fiéis, fala aqui na nossa lição. Explique para sua criança o que é ser fiel ao Senhor. Fale para sua criança que ser fiel ao Senhor é fazer tudo aquilo que agrada a Deus. É fazer tudo aquilo que Deus vai gostar que você faça. Tudo aquilo que Ele ordena na sua palavra, na Bíblia. E também deixar de fazer coisas erradas, coisas que desagradam o coração de Deus. Como mentir, maltratar o amiguinho, bater, desobedecer o papai e a mamãe. São coisas que desagradam o coração de Deus. Tanto meninos como meninas devem obedecer o papai no céu. Por quê? Porque um dia a gente vai morar no céu. E para morar no céu, nós temos que obedecer certas regras que estão na palavra do nosso Deus. Essa parte aqui, para guardar no coração, sugere que a gente desenhe e recorte bonequinhos de mãos dadas e escreva o versículo "Sejam fiéis". Eu achei mais conveniente, na verdade, e mais legal, eu acho, a criança participar de tudo isso, né? Quanto mais a criança participa das coisas da minha aula, eu acho mais proveitoso e ela vai guardar mais essa palavra e essa história. Então, o que eu pensei? Trazer revistas para a sua sala, para a sua aula. Busque revistas de crianças mesmo, né? Cuidado com os temas que possa ter dentro da revista. Normalmente revistas infantis, né? Temos várias revistas boas que dá para ser usadas para recortar na sala de aula. Então, eu já fiz isso, já levei, deu certo, posso garantir que você pode usar na sua aula, pode dar tesourinha na mão deles, é só explicar direitinho que eles fazem bem certinho.
A gente recorta, cada criança recorta uma pessoa, uma criança da revista, e daí sim a gente cola um a um, cada qual o seu que recortou, e então cola o versículo no quadro, onde você quiser expor daí, e fica bem legal. A história. A minha história, nesse caso, eu confeccionei o Moisés em EVA, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eles gostam, fica cativante, é um bonequinho bonitinho e eles amam, né? Cada um pode segurar um pouquinho o boneco sem problema, né? E você conta a história utilizando o boneco de EVA. Você pode, o que eu gosto muito de fazer também, é usar as próprias crianças na sala. Nesse dia, por exemplo, dessa aula aqui, a gente pode convidar um irmão para fazer o personagem do Moisés, né? Um irmão do coral, do círculo de oração, o pai de uma criança. Chame esse irmão e vista ele de Moisés nesse dia, vai ser bem legal. E as demais crianças a gente pode caracterizar, né, com lenços, para ficar mais parecido com as roupas daquela época, para simbolizar o povo de Israel. E eles também gostam muito, porque eles participam muito da história daí. Fica uma história bem dinâmica e muito legal. Vamos lá. O louvor. Para o louvor, eu escolhi um bem conhecido das nossas crianças. E normalmente quando eu sugiro o louvor para essa faixa etária de crianças aqui, que são bem pequenos, 3 e 4 anos, que não sejam hinos de louvores grandes, mas corinhos, curtinhos, de preferência 1 ou 2 para essa aula, para que eles gravem melhor, né? Repita mais vezes esse corinho, cante com eles e fica muito interessante. Para esse momento também a gente pode distribuir os instrumentos musicais, afinal a nossa lição desde o começo fala sobre o louvor, não é mesmo? Nas aulas anteriores a gente já viu as irmãs, outras professoras que trouxeram as sugestões dos instrumentos musicais. E para essa aqui, com certeza, também seria apropriado os instrumentos musicais. Mas, normalmente, nas minhas aulas, e para cantar os nossos corinhos, eu uso esse boneco. Esse boneco é um boneco que eu mesma confeccionei, e ele é em EVA e tecido, né? E elásticos para a gente poder prender na gente aqui, ó. Ele é feito de EVA, tecido, né? Aí a gente veste ele aqui, ó. Eu visto o meu boneco. O nome desse daqui, ele já tem nome, a gente deu um nome para ele na nossa salinha. Ele é o Jonas e ele é um boneco missionário. E de vez em quando ele visita a gente lá na nossa sala. Então, quando a gente vai cantar, ele faz os gestos e as crianças se empolgam bastante para cantar e louvar o nome do Senhor. O corinho que eu escolhi para essa lição foi aquele que fala assim, ó. Eu tinha o coração sujinho, sangue de Jesus lavou, agora ele ficou branquinho, sangue de Jesus limpou. Obedecer em Deus, crescer no céu eu vou morar. Obedecer em Deus, crescer no céu eu vou morar. Amém? Normalmente a gente usa também uma boneca para simbolizar as meninas, né? Não é só os meninos, temos também uma que possa simbolizar as meninas. E, na verdade, ainda minha intenção é fazer um para cada criança. Por quê? No tamanho delas, claro, né? Esse daqui é um pouco maior. Eu pretendo ainda fazer um para cada criança, cada um no seu tamanho mais adequado, assim, para poder manipular o boneco. E cada um ter o seu. Por quê? Porque quando a criança veste esse boneco, coloca o boneco nas mãozinhas, eu estou estimulando ela a várias outras coisas. E com certeza ela vai se sentir muito mais desinibida para louvar ao Senhor nesse momento. Ela acaba se soltando, né, e louvando ao Senhor com muito gratidão e muito mais sabedoria, mesmo sendo tão pequena. Amém?
Sugiro né, que os corinhos sejam sempre assim mais curtinhos, como eu já falei antes, para que a criança grave, né, as musiquinhas dessa história. Aqui na nossa lição também, na frase do dia, deixa eu ver aqui onde é que está. Nós temos aqui na oficina de ideias. A nossa oficina de ideias mostra, pede aqui para que a gente confeccione nuvenzinhas de EVA ou de papel cartão e coloque o dizer da nossa história aqui: Moisés foi fiel até o fim. A nossa lição pede para que a gente use palitos de picolé e escreva nele. Eu achei um tanto pequeno para escrever no palito de picolé, achei muito pequeno, e para a idade das nossas crianças talvez ficou difícil, assim. Eu sei que as nossas crianças ainda não leem, né, 3 e 4 anos, elas não são alfabetizadas, então eu achei melhor botar a letra maior e colar na própria nuvem. Você pode fazer uma dessa para cada criança e cada uma delas vai levar a sua para casa depois. E, como sugere na lição também, que a gente cole algodão na nuvem, num dos lados. Então, você colaria o algodão na parte de trás, né? Eu colei o palito de churrasco em vez do palito de picolé, porque a minha nuvem ficou um pouco maior também, para eu poder trazer e mostrar para vocês. Mas vai dar criatividade de cada um, você pode fazer de outra maneira também. Essa aqui é apenas uma sugestão nossa. Amém? Como eu gosto muito também de trazer uma brincadeira para as nossas aulas, eu sugeri para essa lição a brincadeira do Mestre Mandou. Quem já não brincou de Mestre Mandou, não é mesmo? O Mestre Mandou, e para essa lição eu acho que veio bem a calhar, né? Pois assim como Moisés obedeceu e foi fiel ao nosso Deus, na brincadeira do Mestre Mandou a gente obedece e é fiel ao Mestre ali naquele momento. Se for no caso a lição em que você levou, por exemplo, um irmão, um pai ou alguém, ele pode ser o mestre da sua brincadeira também, né? O Moisés pode ser o próprio mestre da brincadeira. Então ele vai interagir com as crianças e vai brincar. As crianças todas ali colocadas, ou sentadinhas no chão, ou em pé ali mesmo, e você vai dizer: o mestre mandou tocar em alguma coisa com a cor azul. Todos têm que correr e tocar em alguma coisa com a cor azul. E ali você faz uma listinha de diversas coisas para a sua brincadeira, né, ficar mais criativa e mais legal. E no fim você dá o parecer da sua história e diz que, como Moisés foi fiel até o fim, nós também devemos ser fiel ao nosso Deus até o fim, né? Por quê? Porque um dia a gente quer morar no céu também, não é mesmo? Né? E durante a sua história você pode perguntar para os seus alunos se eles lembram, né? Fazer uma recapitulação. Crianças, vocês lembram que Moisés era amigo de Deus? Moisés era muito amigo de Deus, né? Moisés era muito amigo de Deus e ele cantou um hino de adoração ao Senhor, de agradecimento ao Senhor desde o começo, quando Deus abriu o Mar Vermelho. E hoje, na nossa história, para finalizar toda essa passagem, essa vida de Moisés, ele novamente fez um hino, um cântico de louvor e agradecimento ao nosso Deus. E Moisés já estava velho e cansado agora, não é mesmo? E sabia que logo, logo o Papai do Céu ia vir buscar ele, que os seus dias já estavam acabando. Moisés quis louvar com um lindo cântico. Então Moisés cantou uma música linda para louvar ao nosso Deus, que está lá em Deuteronômio, o cântico de louvor ao nosso Deus. Eu espero que
a sua aula seja realmente muito proveitosa, que Deus possa te dar muito mais criatividade para essa aula, que Deus possa nos ajudar a cada dia a sermos mais eficientes para a sua obra, criativos para os nossos alunos e sermos usados na mão de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e até a próxima aula. Amém?